Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quais vocês consideram, agora que o Júnior já falou de várias, né? Um gatilho, alguma arma que, nossa, quando eu faço isso eu sei que eu consigo ser mais persuasivo. Caramba. Ah, não. Eu vou começar então, hein? Dessa vez. Eu gosto muito do compromisso e coerência, né? Quando a gente fala de compromisso e coerência, são duas coisas unidas, mas o compromisso tem a ver com você fazer a pessoa vir trazendo os sims ao longo do tempo para na hora de dar o grande sim ficar mais fácil, porque ela já se comprometeu com muita coisa, né? Então, na prática, é fazer a pessoa se comprometer. Eu vou contar um exemplo, que foi um estudo feito para isso, um exemplo feito para dar esse exemplo do compromisso e coerência. É uma praia, e aí chega um carinha com um rádio, tá numa praia cheia de gente, ele deixa o rádio e vai no mar. E aí vem um falso ladrão, pega esse rádio e sai correndo. Apenas 20% dessas pessoas que estão ao redor, elas tomaram alguma ação. Foram atrás da pessoa, ou avisaram a pessoa que estava foram atrás do ladrão, ou avisaram quem estava no mar e tudo mais. E aí teve uma segunda parte desse exercício aí, né? Ele chegou de novo com o rádio, deixou o rádio na areia, e aí ele pediu às pessoas, né? Pô, eu vou no mar, pode tomar conta do meu rádio aqui? Durante esse tempo, e daí ele foi no mar, e aí veio o falso ladrão, e aí 95% das pessoas tomaram alguma ação sobre aquela situação, né? Foram atrás do ladrão, pegaram o cara e tudo mais. Quantos? 95, isso. Isso é porque é uma coisa que está intrínseca nas pessoas, que elas querem ser coerentes com o que elas fazem e com o que elas falam, né? Então, ele fez um compromisso, fez aquelas pessoas terem um compromisso com ele de que sim, eu vou cuidar. Então, veio um pouco do sentimento de responsabilidade sobre aquilo, mas não sobre aquela situação. Na real, é a sensação de que, caramba, não, eu fui coerente com o que eu disse, com o que eu falei que ia fazer e eu fiz. Então, compromisso e coerência, quando eu monto uma estratégia, eu coloco isso em vários pontos, né? Desde o momento da captura, fazer a pessoa indicar outras pessoas ou fazer perguntas de sim, né? Isso numa estratégia de vendas, você faz perguntas de sim óbvio, né? E de compromisso óbvio, compromisso com ela mesma, inclusive, né? Para trazer um pouco do que o Júnior falou no começo, que é fazer a pessoa tomar uma decisão por ela mesma, sabe? E não você empurrar algo goela abaixo da pessoa. É muito melhor. Então, compromisso e coerência, para mim, é um dos gatilhos, assim, uma das armas fortes a se utilizar. Pô, fico vendo o nosso time de marketing contando várias historinhas e tal. Eu falo, caraca, eu preciso ter mais historinhas para contar também. Mas eu tava pensando, poxa, quais são os gatilhos importantes para mim? Aí eu vou separar em dois. Tem dois gatilhos que me fizeram crescer. E tem dois gatilhos que me fizeram vender. Os gatilhos que me fizeram crescer foram basicamente o gatilho da reciprocidade, tá? E que para mim ele é o gatilho mais importante de todos. E um gatilho, né, que seria um gatilho que mistura alguns componentes, mas seria basicamente o gatilho do valor, né? O gatilho do extra mile, o gatilho de você agregar muito mais, né, do que é o combinado. Essas duas coisas me fizeram crescer na vida. Essas duas coisas me fizeram encontrar pessoas, me fizeram me relacionar melhor, fazer networking e me fizeram tudo isso. Porque quando você parte de uma premissa básica que o networking não é você tirar uma selfie ou você trocar um cartão, você entende que a pessoa só vai te ajudar quando você agregar de fato. Então, na minha vida, eu sempre foquei em fazer isso, né? Eu sempre pensei em tentar ajudar mais os outros, e não só porque eu sou uma pessoa boa, mas porque isso daqui também traz mais frutos do que a pessoa que não ajuda ninguém, né? Então, isso daqui me fez conhecer pessoas famosas, ter pessoas me ajudando em momentos de dificuldade e me fez ficar mais famoso, né? Então, eu entregava muito para as pessoas simpatizavam comigo e isso daqui me fazia crescer cada vez mais. Então, isso foi, para mim, o grande segredo em termos de gatilhos que me fez crescer. O que me faz vender, eu diria que é basicamente a reciprocidade que eu falei, né? E o gatilho da urgência. O gatilho da urgência é um gatilho incrível. Incrível, né? Então, quando a gente... Vou até sair um pouco do mundo dos lançamentos digitais, vou para um filme no cinema. Cara, se de repente anunciarem, hoje está no cinema tal filme, cara, ele vai ser flopadíssimo, assim. Ninguém vai assistir, poucas pessoas vão assistir, não tem filas, não tem nenhum efeito desse, né? Então você tem trailers, né? Você tem aquela antecipação toda e tudo mais. E quando a gente vai vender alguma coisa, a lógica é a mesma.
E quando a gente olha para antecipação junto com a urgência, tá? A urgência te faz ter que tomar uma decisão, porque as pessoas são procrastinadoras. Então, a gente até quer, mas a gente... depois. Então, a gente procrastina as decisões. E uma coisa que eu tenho visto bastante recentemente é, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me converti, né? Recentemente, acredito em Jesus e tudo mais, sigo Jesus. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que, tirando o lado espiritual da coisa, existem vários gatilhos muito fortes que faz as pessoas tomarem uma decisão muito rápida, que é o gatilho da urgência. Porque se você não for batizado, né, para quem acredita nisso, você não vai para o reino dos céus. Então, veja só que urgência incrível. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Então, cara, você não pode procrastinar uma decisão como essa. Correr com isso. Você entendeu? Então, assim, na verdade, você precisa tomar rápido essa decisão, nem que seja para não. Mas, cara, você tem que fazer isso em vida. Porque senão, você não vai conseguir pro reino dos céus. Então, o gatilho da urgência ele é usado em vários lugares. Desde um lado mais Poderoso. espiritual, até um lado de venda, né? Até, cara, num relacionamento, muitas vezes. Né? Quando a mulher, muitas vezes, dá um ultimato, né? Um ultimato, fala, cara, é o seguinte... Ou a gente casa, ou a gente termina. Você fala, caraca, aí, às vezes você vai em casa, né? Então, outros lá tem filho, outros lá, caraca. Deu Então, ruim. assim, você tem a urgência. Então, para mim, assim, o que me fez crescer foi a reciprocidade, tá? E agregar valor. E o que me faz vender é a urgência e a antecipação, tá? Então, esse, para mim, é o grande segredo da venda e o grande segredo do crescimento. Eu acho Boa. que eu sei porque que eu tô casado, viu? Eu Eu acho joguei um gatilho da urgência ali, viu? Pode ser. Um dos gatilhos que eu mais uso é o da escassez, que é parecido É. com o da urgência, né? Mas eu gosto de usar a escassez quando ela de fato existe, porque eu não aguento quando Se o povo não, vira usa... bullshit, né? O povo horrível usa um isso. monte de gatilho de escassez e no final não acabou, nunca teve poucas vagas, nunca teve poucas peças. Então, por exemplo, tanto na MAP quanto no Materializa, que são 2 produtos principais meus, na MAP, por exemplo, essa blusa é nova e a gente fez pouquíssimas peças, de fato, né? aí, ó. É real. Então, se você não correr para comprar, você gostou, tem lá o topinho, não sei o quê. Você entra lá, não tem mais o seu número, porque acaba rápido os números, né? 36, 38 PM, sempre acaba rápido. Então, se você gostou, você tem que ir lá e entrar e comprar. Como vender contando histórias. Olha aí, ó. Exatamente. Então, a gente acabou de lançar daquelas... Mas é um gatilho que eu sempre uso do mesmo jeito, por exemplo, Materializa. Eu passo um tempão antecipando a ideia, né? Tô desde já, olha, Materializa vai abrir em junho, para a pessoa já se preparar. Em junho eu abro e fica uma semana, às vezes menos, às vezes geralmente 5 dias aberto. E se você não entra naquela turma, você vai só conseguir entrar no final do ano, em agosto, outubro, sei lá, quando eu vou abrir outra turma. Então é um gatilho que eu utilizo que de fato existe, né? Ou é agora ou nunca, tipo a mulher aí. Então, da urgência e da escassez, eu gosto bastante. Agora, o ruim é quando as pessoas falam, são vagas limitadas. Aí fica aberto para sempre, né? O Horrível. curso. Tá lá Igual sempre quando o vaga Bruno limitada. falava Não sempre, tem né? limite. Vagas limitadas. Por quê? Porque tinha uma história por trás. Se tivesse, 10 bilhões de pessoas entrar, talvez o servidor não aguente, né? Então, Não, limitado. mas no caso do Bruno, ele falava vagas limitadas, porque na época quem fazia o suporte inteiro dos produtos dele, né, do curso, era ele. Então, ele tinha tempo O limite, físico, de fato. né, um limite físico de tempo para poder fazer aquele suporte e se ele só conseguia alcançar um tanto de gente. Então, ele sempre falava e acabava muito rápido exatamente por isso. Hoje em dia, ele usa outros gatilhos, também tem um pouco da escassez, porque ainda assim, Tem porque a equipe de suporte é limitada. ainda é limitado. Tem limite de Eu não horário, cheguei a... né? Eu tô tentando clonar o Edu, mas não tá dando certo. Não deu certo. Não tá dando certo. Tem também os brindes Tem ali, certas né? barreiras Tem éticas também. os presentes. bônus, Pirula, que- os presentes também, que ajudam na escassez e tudo Sim. mais, Sim. as NFT. Mas e é tudo um, mais. é um A que eu- NFT é super É escassa. super escasso. Mas continua, vou te interromper. Não, só pra finalizar, é um dos gatilhos que eu mais uso, que eu gosto bastante, que eu acho que funciona, mas tem essa questão, tem que ser real. E eu acho que como eu sou bem coerente, bem verdadeira, as pessoas de fato acreditam Sim. e levam em consideração, porque de verdade mesmo. Não, com peça de roupa, a escassez é muito maior. Porque no digital, Mais tudo bem, tangível. você tem lá... Mas é muito mais tangível, mas no digital, vamos supor que eu queira vender 1000 vagas do meu curso. Dá pra vender 1001. Sim.
Dá pra vender 1.002, 1.010. Agora a roupa tem, literalmente, é esse o número, ela me passou ontem, 274 peças. Tá no WhatsApp aqui. De vários tamanhos, né? De vários tamanhos. Tem seja, P, tem mais limite M ainda. e G. A hora que acaba a M, não dá pra você pegar a P e esticar Sim. pra virar uma M. Então, acabou, realmente acabou. Dá pra fazer aquele macetinho assim de Não Não, dá, não dá. Então, Não, dá de pra fato, você fazer é na muito sua mais casa, escasso. Se você quiser, eu não posso vender P como M. E na hora de encomendar também tem que vir o tecido, tem que fazer a costura. Então, o gatilho da escassez é muito forte.